queria compartilhar aqui algo poderoso. Tem a projeção? Eu não sei se é meio que uma continuação do que foi ministrado nas 2 últimas semanas, mas eu não sei se você sabe, nós temos ministrado sobre a questão de entulhar poços, né? Que o objetivo da vida cristã, o objetivo seu e meu como homens e mulheres de Deus, é manifestar a vida de Deus. Se você não manifesta a vida de Deus, não tem sentido você servir a Deus. Porque a vida cristã é manifestar a vida de Deus. E a vida de Deus é vida, vida. Mas o problema é quando tem algum problema na minha vida ou na sua vida, onde essa vida não se manifesta. Aí compartilhamos que muitas vezes esses poços são entulhados, às vezes pelos nossos inimigos. Que foi no caso de Isaac. A palavra de Deus fala que Isaac, ele cavou lá, ele tinha os poços, que foi herdado pelo seu pai, e os inimigos entulhar os poços de Isaac, para que ele não cresça, para que ele não prospere, para que ele não viva de alegria, para que ele não tenha satisfação. Mas tem outra situação, às vezes os poços são entulhados por nós mesmos, por mágoa, decepção, situações que muitas vezes nós não compreendemos, por uma compreensão equivocada em relação a Deus e ao seu reino. E aí o que acontece? Foi como falamos semana passada no caso de Gideão. Mas é interessante, porque que mesmo você estando com os poços entulhados, o Senhor sempre vai trabalhar para te abençoar. É interessante que mesmo no meio da perda, o Senhor vai trabalhar para te abençoar. Mesmo quando você é roubado, mesmo quando você acha que já está no fim, que não existe mais possibilidade, Deus trabalha para te abençoar. Mesmo você às vezes de forma incondicional, sem perceber, entregando para o inimigo aquilo que você tem de mais precioso, mesmo nessas horas o Senhor vai trabalhar para te abençoar. E o objetivo de Deus é que como lemos lá em João, quem tem sede, vem a mim beba, Jesus falando. E quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o objetivo aqui é que a vida de Deus flua através de você. Não tem sentido você servir a Deus e não manifestar a vida de Deus. Porque quando você manifesta a vida de Deus, a sua vida é transformada, mudada para o bem. E as pessoas ao seu redor também são afetadas. Mas quando você entende a forma do Senhor trabalhar, quando você entende o sistema que não o mundo aqui é terreno, mas como os céus trabalham, você vai perceber que você só tem a ganhar quando você serve ao Senhor. E agora, quando nós servimos o Senhor de forma correta, esse rio, meus irmãos, ele flui de forma muito mais intensa, porque a vida cristã, ela tem que ser intensa. Eu não sei aqui quem já foi lá no sítio do encontro, lá da videira. Eu não sei se você já tomou banho naquele chuveiro. Sai 3 gotinhas, não é isso? 1h30 para a água ficar quente. Vai 3 gotinhas, né? É vida de Deus fluindo ali, é água fluindo. Aí depois você vai para a sua casa, a água é mais intensa. E quando você vai num resort, que você liga o chuveiro, que você tem vontade até de morar lá no chuveiro, aquela água intensa, aquela ducha, essa tem que ser a nossa vida. Quando você abrir a sua boca, aquela intensidade, a vida fluindo. Não que nem naquele sítio lá, que é 3 gotinhas de água saindo, que você lava primeiro o prazo, depois você lava a mão, depois você, sabe, aquelas coisas todas esquisitas assim. Isso é muito ruim. Então o que o Senhor tem para nós é crescimento, você pode ter certeza. E eu gostaria de compartilhar sobre isso, sobre os 3 R's de Deus sobre as nossas vidas. Porque existem 3 formas do Senhor abençoar você mesmo no dia mau. Existem na verdade 2 formas do Senhor te abençoar mesmo no dia mau, mesmo diante de uma perda, mesmo diante de uma crise. Existe uma forma de você, na verdade, melhorar aquilo que é bom. Existe uma forma em Deus de você, na verdade, ter algo muito prazeroso do que já é prazeroso. E aí eu quero falar sobre os 3 R's. O que são os 3 R's? É sobre restituir, restaurar e renovar. E você precisa entender o que é restituir na palavra de Deus. Você precisa entender, e restituir não é a mesma forma da Receita Federal não, viu? Restituir no reino de Deus, o que é restaurar e o que é renovar no reino de Deus, porque o Senhor sempre trabalha nessas 3 formas com você. Ou Ele está te restituindo, ou Ele está te restaurando, ou você está se renovando no Senhor. E eu gostaria de começar aqui nessa primeira forma do Senhor trabalhar nas nossas vidas, que é através da restauração. O que é restaurar, meus irmãos? Restaurar, por incrível que pareça, é a forma que o Senhor achou
para te abençoar mesmo diante de uma perda, mesmo diante de uma frustração. Às vezes você sofreu uma perda por falha sua mesmo, ou às vezes você sofreu uma perda por conta do inimigo, mas independente da sua perda, é interessante que se você for ver na palavra de Deus, ele colocou na própria lei dele, que se você tivesse perda, que se você tivesse roubo, que se você tivesse algum tipo de dano, o Senhor iria te abençoar. Então, restituição na Bíblia é a forma de Deus te recompensar quando existe uma perda. E eu falo de perda aqui, é perda natural que eu estou falando, casa, filho, um ente querido, de alguma forma o Senhor vai restituir. E o Senhor, Ele restitui. Então você percebe, na verdade, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Jó, capítulo 42, verso 10. Olha só o que fala. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo que lhe tinha perdido antes. Êxodo capítulo 22, verso 9. Sempre que alguém se apossar de um boi, de um jumento, de uma ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as 2 partes envolvidas levarão caso ao juiz, ou juízes. Aquele a quem o juiz declararem culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Tem um outro versículo, Êxodo 22, verso 7. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, estes foram roubados da casa desses. O ladrão, se for encontrado, terá de ser restituído o dobro. O que eu estou te falando aqui, meus irmãos? Existe um princípio. De alguma forma, Deus ele colocou na lei algo para te abençoar, mesmo quando você é roubado. Qual que é o princípio? É o princípio do dobro. O Senhor, toda vez que o Senhor vai te restituir, Ele nunca vai te restituir na mesma medida que você perdeu. Está na lei. Se você foi roubado e você colocar lá no juiz, você vai ser restituído o dobro. O Senhor nunca, Ele restitui a mesma medida que você é roubado. Esse é o princípio da restituição. Então você percebe que na lei, o Senhor de alguma forma Ele já colocou na lei uma forma de te proteger, uma forma de te prosperar, mesmo quando você é roubado, mesmo quando você é perdido, mesmo quando de alguma forma você perde algo. Ele colocou lá na lei algo para te abençoar. Então na verdade existe o princípio do dobro. Qual que é o princípio do dobro? Toda vez que você chegar diante de Deus falando, Senhor, eu tive um prejuízo, Senhor, eu tive um roubo, Senhor, dano, o que a palavra de Deus fala? Ele vai te restituir o dobro. O Senhor jamais vai restituir para você na mesma medida que você perdeu. Entenda isso. Então você percebe que restituição aqui não começou na Receita Federal. O restituição aqui não começou onde? Na palavra de Deus. Quando o Senhor colocou a lei, falou assim, não, eu vou fazer. Você vê como Deus é bom? Mesmo Ele sabendo que o seu povo de alguma forma poderia se desviar dos seus caminhos, eu vou colocar, se o meu povo se desviar do meu caminho, se perdeu alguma coisa, se clamar o meu nome, eu vou restituir o dobro. Olha que coisa poderosa, não é poderoso isso? Olha só o que fala em Zacarias capítulo 9, verso 11 e 12. O Senhor Deus diz, moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, nós pertencemos a esse povo, o Senhor tem uma aliança conosco, que foi selada com o sangue, por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança, pois eu vou lhe dar 2 vezes mais bênção do que os castigos que você receberam. Em outras palavras, eu vou restituir você 2 vezes em relação aos seus castigos. Em outras palavras, eu vou te pagar 2 vezes mais daquilo que você perdeu. Essa é a evidência. Então você percebe, ali ele está falando, eu tenho uma aliança com você, eu vou te libertar você da escravidão, eu vou te libertar daquele que tem te roubado, eu vou tirar você do cativeiro, e eu vou te abençoar 2 vezes mais em relação à sua perda, eu vou te restituir 2 vezes mais em relação ao seu
castigo. Então, se você acha que você está passando hoje por uma crise muito forte, uma perda muito grande, você pode ter certeza, quando você tiver a revelação disso, e você se conectar ao Senhor, você vai ser restituído de uma forma dobrada. Quando o Senhor se manifestar, na verdade, você vai ter o dobro do que você tinha antes da perda. E por que o Senhor faz isso? Porque na verdade o reino de Deus o reino de Deus não existe perda, no reino de Deus não existe prejuízo, não tem como você chegar no reino de Deus e chegar para a pessoa que está do seu lado. Imagina, você está no reino de Deus, conversando com o seu irmão, falando, você não sabe, quando nós estávamos servindo ao Senhor lá no Tatuapé, o irmão me deu um perdido, tive um prejuízo. Não tem como você chegar no reino de Deus, falar que um dia alguém te trouxe um prejuízo. Para você entrar no reino de Deus, Ele vai te restituir tudo aquilo que um dia foi roubado. Porque no reino de Deus, jamais vai sair da sua boca, eu tive um prejuízo. Porque no reino de Deus não há prejuízo e não há perda. Então existe um princípio, se um dia alguém te roubou, o inimigo te roubou, mesmo, eu não sei se você já se você já comprou alguma coisa, eu acho que foi a partir de 2 anos para cá que você pega a notinha fiscal e está lá. Você comprou um negócio 47% de imposto. Meu Deus, você não sente até uma angústia, meio que eu estou sendo roubado. Aí você paga o imposto, e aí você, mesmo pagando imposto para a segurança, para a saúde, aí você tem que pagar segurança própria, saúde própria, estudo próprio. De alguma forma você se sente injustiçado. E a palavra de Deus fala que toda vez que você vai diante dEle, clamando, Senhor, faça algo, eu estou sendo prejudicado, eu fui roubado. A palavra de Deus fala, Ele vem ao seu favor e te restitui 2 vezes mais. Qual é a base? Qual é a relação? Qual é a referência? O seu prejuízo. O seu prejuízo. E é interessante que eu estou falando da lei, mas se você for ver na ótica da graça, a palavra de Deus fala que um dia Jesus entrou na casa de Zaqueu, um cobrador de imposto. E a palavra de Deus fala que Zaqueu teve uma experiência com Deus, que representa o favor de Deus, a graça de Deus. A palavra de Deus fala que Zaqueu, ele não restituiu 2 vezes mais, ele restituiu 4 vezes mais. Então, a lei fala que é 2 vezes, mas a graça fala que é algo incontável, é algo infinito. Então, na verdade, a referência para o Senhor te abençoar sempre vai ser o quê? A sua perda. Ele sempre vai restituir o dobro. O que eu estou falando para você, meus irmãos? Eu estou falando para você, restituição na sua vida não é uma possibilidade, é uma realidade. Mas qual que é o problema? O problema é quando Deus restitui algo e depois você perde aquilo que o Senhor te restituiu. Infelizmente, dá uma dor no coração quando a pessoa vai para o encontro. Geralmente as pessoas vêm para o Senhor porque ela tem sede do Senhor. E ela já tem, nessa sede ela tem expectativa, eu vou ser suprido no meu casamento, no meu empreendimento, na minha vida profissional, nos meus sentimentos, eu vou ser suprido de alguma forma. Mas é interessante que a pessoa vem e o Senhor restitui. Quantos casamentos já foram restituídos aqui no nosso meio? Quantas vidas foram restituídas? Quantas pessoas que não tinham esperança de nada, são empresários, homens de Deus, mulheres, casados, filhos, envolvidos na obra. Deus restaurou, mas tem muitas pessoas que mesmo o Senhor restaurando, elas se perdem. Mas toda vez que você clamar, Senhor, me ouve, Ele vai restituir. Mas existe uma forma de você não ficar pedindo novamente para o Senhor restaurar, restituir. O que é restituir? É algo que você perdeu. É algo que na verdade já não está mais nas suas mãos. É algo que na verdade não está mais no seu controle. Tem pessoas que perderam o casamento, tem pessoas que perderam o empreendimento, tem pessoas que perderam a vida profissional, tem pessoas que perderam a saúde, tem pessoas que perderam, não estou falando fisicamente, falando que perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu a liderança, perdeu o foco, estou falando exteriormente, perdeu o carro, por conta de dívida e tal. E a palavra de Deus fala que quando você clama, Ele vai restituir tudo isso. Mas existem 2 formas de você, na verdade, não voltar para o caminho da perda, porque eu não sei, é uma coisa que eu não consigo entender. Na vida cristã a gente vai passar por dificuldade, pressão, porque a gente vive nesse mundo que jaz do maligno. Mas a pior coisa é quando você percebe Deus mudando, removendo, restaurando, e no meio da crise você decide voltar para o caminho que na verdade te roubou. Você decide voltar para o caminho onde teve todas as perdas da sua vida. E muitas pessoas voltam para esse mesmo caminho. Existe uma forma. Quando que o Senhor restitui alguma coisa? Quando? É quando você ora. Quando que a palavra de Deus fala
que Deus restituiu 2 vezes mais tudo aquilo que Jó havia perdido quando ele orou. Quando que o Senhor atendeu o pedido do povo que estava sendo escravizado pelo Egito? Quando o povo orou. Então, na verdade, a primeira coisa que nós precisa ter mudança de comportamento e mudança de pensamento. Isso vem com oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de oração. O que traz uma vida de oração? Muda a sua estrutura emocional. Quando a mudança estrutural, a mudança de pensamentos. Agora, quando não há mudança de emoção, quando não há mudança de emoções, não há mudança de pensamentos. E quando não há mudança de emoções e pensamentos através da oração, vai haver perdas. Então existe um caminho que você pode ter certeza. Uma pessoa madura, um pouco de entendida em relação a Deus, sabe, você está indo para o caminho da perda. Você vai perder esse casamento, você vai perder essa empresa, você vai perder isso que você conquistou, você vai perder aquilo que você recebeu de herança. Como que eu faço para preservar isso? Orando. Toda vez que você chega diante de Deus orando, o Senhor restitui. E se for uma perda, meus irmãos, você pode ter certeza, Ele não vai restituir. Lembre-se disso, o Senhor nunca restitui na mesma medida que você perdeu. Existe o princípio, que é o princípio do dobro. Por que Ele faz isso, pastor? Porque no reino de Deus não há perda, no reino de Deus não há prejuízo. Não tem como Ele pegar uma pessoa que teve um prejuízo muito grande em questões de negociação, no casamento, em alguma área da sua vida, e Ele traz para o reino de Deus. E essa pessoa pega e fala: Senhor, mas tive prejuízo. Não, antes de você vir para cá, eu reverti todo esse prejuízo em lucro para você. Agora você pode ir para o reino de Deus, porque o que você vai compartilhar é aquilo que eu fiz com você. Outra coisa que precisa acontecer, para que nós não voltemos a perder aquilo que o Senhor um dia colocou nas nossas mãos, é o envolvimento com Deus, o envolvimento com a obra de Deus. Eu não sei se você sabe, o povo de Israel, durante muitos anos, ele teve muitas perdas. Foi escravizado, depois foi subjugado. Muitas vezes o Senhor Deus, Ele teve que vir com mão forte e, na verdade, restituir. O povo orava, o Senhor lá restituía. Então, mas é interessante que existem 2 coisas que você percebe, é quando a pessoa perde o rumo. Primeiro, é quando ela deixa de se envolver com Deus, ela deixa de orar. E quando ela deixa de se envolver com a obra de Deus. Você pode perceber toda a história da Bíblia, que houveram homens e mulheres que perderam, foram roubados e se tornaram escravos. Por quê? Porque por algum momento na sua vida, eles deixaram de se envolver com o seu Senhor, eles deixaram de se envolver com a obra de Deus e começaram a se envolver com a obra do mundo, e começaram a se envolver com o mundo. Toda vez, meus irmãos, que você se envolve com o mundo, toda vez que você deixa de se envolver com o Senhor, deixa de se envolver com as pessoas que também se envolvem com o Senhor, deixa de se envolver com a obra do Senhor, o seu destino é inevitável, meu Senhor. O seu destino é inevitável. Vai haver perda e vai haver roubo na sua vida. Você pode ver, a vida cristã, na Bíblia, todas as pessoas que perderam é porque começaram a se envolver com o mundo e deixaram de se envolver com Deus. Inevitável. Você conhece alguém? Eu não sei se você conhece alguém, na vida cristã começou a andar, caminhar, crescer, avançar, de repente parou de se envolver com o Senhor, parou de orar, parou de buscar o Senhor, parou de se envolver, começou a se envolver com outras pessoas que não eram tementes a Deus, começaram a se envolver em outras obras, que não eram obra de Deus, que eram obras do mundo. Consequência, vai haver perda, vai haver roubo. E a outra, eu não tenho tempo aqui para falar, mas você vê essa questão na vida de Acabe. 1 Reis, capítulo 20, verso 3 e 9, a palavra de Deus fala que um dia veio um rei, o rei Acabe era o rei de Israel, e veio o rei Ben-Hadad, se eu não me engano, e a palavra de Deus fala que ele chega e fala assim: olha, eu vou roubar, amanhã eu vou levar seus bens, eu vou levar os seus filhos, eu vou levar suas mulheres, prata e ouro, eu vou levar tudo embora. E a palavra de Deus fala que Acabe, ele fala: ok, pode levar. Pode um negócio desse, uma coisa a mais? Um homem de Deus que serve a Deus, o cara fala: eu vou roubar sua esposa, eu vou roubar seus filhos, eu vou roubar seus bens e vou roubar os seus gados. E ele fala: ok, pode ser. E aí a palavra de Deus fala que esse rei vem no dia seguinte e fala: olha, eu estava pensando melhor, amanhã de manhã eu vou roubar
Eu vou mandar os meus soldados entrar dentro da sua casa, e tudo que tiver de valor na sua casa eu vou levar. Aí o Acabe fala assim, não, pera lá, aí não. Mas você percebe que tudo aquilo que você não valoriza, você negocia com o diabo. O problema é quando nós negociamos aquilo que nós temos de mais importante, é a presença de Deus. Sabe, tudo aquilo que você não valoriza, um dia você vai perder. Aí a palavra de Deus fala que ele negociou, de alguma forma ele quis negociar o marido, ele quis as esposas, ele quis negociar os filhos, negociou os bens, negociou a sua vida, negociou a paz, negociou a alegria. E por uma intervenção divina, o Senhor foi lá e de alguma forma restituiu tudo aquilo que o diabo queria roubar de Acabe. Você conhece gente assim? A pessoa está perdendo, você pega e fala assim, olha esse relacionamento que você está tendo com essa moça. Você não está vendo que essa moça vai te levar para um caminho errado. Esse rapaz está te levando para um caminho errado. Olha essas pessoas, olha esses seus vínculos de relacionamento. Olha essa empresa, olha o que você está assistindo. Olha o que você está comendo, você não está percebendo que você está caminhando para a morte. E muitas pessoas, elas não percebem. Elas só percebem quando realmente houve o roubo. Então o que é restituição, meus irmãos? Restituição é quando Deus vai, na verdade, compensar algo que um dia foi roubado pelo inimigo através da sua vida. E aí tem o terceiro R, que é o R do que? Da restauração. O que é restauração? É algo que precisa ser consertado. É, na verdade, algo que precisa ser reparado. O restaurar aqui no contexto da palavra de Deus é algo que na verdade perdeu a configuração. Ele perdeu o sentido, ele perdeu seus valores. Na verdade está trincado, ele foi desgastado, ele precisa de um reparo. E na verdade eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 126, 4 e 6. Davi, ele explica muito bem isso. O que é ser restaurado? O pior, meus irmãos, é quando a gente precisa de restauração. Porque quando você chega para Deus e fala, Senhor, restitui algo, você pode ter certeza que você está pedindo algo que um dia pertencia a você e hoje pertence ao diabo. E o Senhor vai lá com mão forte e resgata e devolve para você. Agora, restauração é algo que ainda não se perdeu, mas está quebrado. É algo que ainda o diabo não roubou, mas ele perdeu o brilho, ele tirou a alegria, ele tirou a sua força. E por isso precisa ter restauração. Tem muitas pessoas que hoje vivem a vida cristã e precisam de restauração. Por quê? Porque elas vivem sem alegria, vivem sem prazer, vivem sem paz, e acham que isso é normal, e não é. Se você acha que isso é normal, você pode ter certeza, você está caminhando por um dia, o diabo roubar aquilo que pertence a você. Da mesma forma que uma vitória começa aqui dentro, a derrota também começa aqui dentro. Então, na verdade, a restituição fala de algo exterior, mas restauração fala de algo interior. Quando aqui dentro está mal, quando aqui dentro está corrompido, quando aqui dentro está desgastado, você pode ter certeza, isso vai refletir o exterior, e com certeza, uma hora você vai perder. Olha só o que Davi falava, Salmo 126, 4, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 51, verso 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, mas não repulses, tirar, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha só que olha o que Davi está falando, meus irmãos, nós precisamos entender, o Davi, ele não falou assim, Davi, ele não perdeu a salvação, mas ele percebeu que ele perdeu a alegria da salvação. Tem pessoas aqui que estão casadas e não percebeu que perdeu a alegria do casamento. Tem pessoas que estão aqui liderando células, liderando o casamento, entrou numa empresa, eu não sei. O Davi, ele percebeu, eu estou fazendo algo, eu estou edificando algo, mas eu perdi a alegria da edificação. O que ele pediu? Senhor, restaura a alegria. Então tem pessoas que provavelmente, eu não sei se é o seu caso, está casado, e o casamento não vai bem. Então não é o casamento que não faz bem, na verdade é a alegria que se foi.
quando aconteceu isso aqui, era um contexto onde Davi, ele havia pecado, e a palavra de Deus fala que veio um profeta falar com Davi, e quando ele tem aquela questão de arrependimento, ele ficou mal, e ele perdeu a alegria da salvação. Davi não perdeu a salvação, Davi ele perdeu o quê? A alegria da salvação. Então deixa eu te falar uma coisa, o que é restaurar? Restauração é algo interior, porque, às vezes você pode não perder o casamento. Estou casado, pastor, mas não tenho alegria. Tem pessoas que lideram e não tem prazer. Tem pessoas que trabalham e perderam o prazer. O que você precisa? De restauração. Restauração é algo interior. E Davi, ele tinha essa clareza muito clara dentro do seu coração. Deixa eu te perguntar, quando você serve ao Senhor, você tem alegria? Ou na hora da crise, na hora do vamos ver, o que você faz? Deixa de buscar Ele. Você tem alegria de ir para a sua célula? Você tem alegria, mesmo estando cansado, de ir para a célula, chegar lá na célula, levantar os seus braços e louvar o Senhor? Porque deixa eu te falar uma coisa para você, é normal, um dia vai haver desgaste, um dia você pode perder a alegria, um dia você pode perder o prazer. E quando você perde a alegria, quando você perde o prazer, e você não reconhece, eu perdi a alegria, eu perdi o prazer, eu perdi a satisfação, eu perdi a comunhão. Meus irmãos, deixa eu te falar, você está caminhando para que um dia Deus roube aquilo que um dia pertencia a você. E todo roubo é precedido por falta de alegria. Todo roubo é precedido por falta de admiração. Todo roubo é precedido por falta de prazer. O diabo sempre vai roubar aquela área que você não tem prazer, que você não tem alegria. E aí você fala, porque acabou o amor no meu casamento, acabou a alegria. Esses irmãos na célula só me desgastam. Não existe isso, meus irmãos. Você não perdeu a célula. A questão é que você perdeu o quê? A alegria de liderar uma célula. Você não perdeu o casamento, você perdeu o prazer no seu casamento. Você não perdeu, mas tudo tem a ver com o encargo. Onde o encargo começa? No seu coração. O encargo não começa com uma célula cheia. O encargo começa quando você começa a buscar o Senhor. O encargo começa no Senhor. A restauração não começa em coisas materiais. A restauração começa no Senhor. Eu estava falando, eu não sei com qual discipulador, há uma diferença muito grande quando você vê uma pessoa que tem encargo, prazer, paixão, porque ela não faz as coisas observando o que as pessoas fazem. Um exemplo de célula, você pega uma pessoa que tem encargo por liderar uma célula, que tem encargo, aliás, uma pessoa que não tem encargo, você fala assim, mano, você precisa liderar uma célula. Cara, vai ser bento demais, é um privilégio, as pessoas vão te servir, as pessoas vão te honrar, e na festa da multiplicação ainda você vai ganhar um bombom do Cacau Show. Você quer mostrar todos os benefícios para a pessoa dela liderar, você vai restaurar a vida, você vai restaurar o casamento, Deus vai te honrar, Deus vai te retribuir tudo isso, que não sei o quê, mas a pessoa não quer. Por quê? Porque ela perdeu a alegria, ela não tem alegria nisso. A alegria nessa, na verdade, está no mundo, trabalhar, ganhar dinheiro. Agora, quando a pessoa tem encargo, meus irmãos, você pode até falar, olha, você quer liderar mesmo, é difícil, viu? Olha, você vai liderar as pessoas e no final elas vão falar que você não fez nada por elas. E na verdade, vão levantar falsas calúnias contra você. Outra coisa, você vai cansar, você vai ter que pagar coisa do seu bolso. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero. Por quê? Porque na verdade está no coração dele. Queima, aquela paixão, aquele encargo, aquele amor. Deixa eu te falar, o amor que você tem hoje pelo seu casamento é o mesmo de quando você começou? Ou o seu marido desgastou esse amor? Porque interessante que os homens têm esse poder. Os homens que falam homem, mulher, criança, as pessoas têm o poder de desgastar aquilo que o Senhor nos deu. Mas é somente no Senhor que as nossas forças são renovadas. Então homem e mulher não tem poder nenhum de restaurar. Os homens têm poder de muitas vezes tirar a alegria, tirar o prazer. Por isso que nós precisamos estar diariamente no Senhor, renovando as nossas forças. Aqui que eu estou falando da restauração, quando você reconhece, eu perdi a alegria. Eu já contei aqui meu testemunho, quando eu tive a Isabela. De alguma forma, você quer saber se seu casamento não está mais ou menos? É quando você pede para os seus filhos ir para a casa da sogra. Aí você tenta lá ficar com a sua esposa lá. Se a conversa não passa de 10 minutos, está com problema no casamento. O que você vai fazer? Eu vou jogar fora o casamento? Não, Senhor, perdeu a essência. Eu preciso de reparo aqui, eu preciso de conserto. Conserta, Senhor. É só Ele que vai fazer isso. Não existe ninguém que possa fazer isso. Mas se você não repara isso, você pode ter certeza. Depois você vai estar orando por restituição, porque um dia alguém te roubou.
Mas tudo começa aqui dentro. Assim como a vitória começa aqui, a derrota também começa aqui dentro. E aí tem a questão de Neemias. Neemias capítulo 8, eu não vou ler por conta do horário. Mas Neemias capítulo 8, a palavra de Deus fala que Neemias, eu imagino que a maioria deva conhecer, a palavra de Deus fala que Neemias, juntamente com o povo que o rei havia liberado para Neemias liderar, eles restituíram as muralhas lá de Jerusalém, que foi destruída pelo rei da Babilônia. E a palavra de Deus fala que quando eles restituíram as muralhas, a palavra de Deus fala que eles restituíram as muralhas de Jerusalém, mas eles não restituíram as casas de Jerusalém. Então o povo não tinha onde morar. Mas aquele dia era um dia memorável, era um dia de muita alegria, porque aquele dia era multiplicação, como foi aqui, foi na quinta? Quinta-feira foi multiplicação. Mas a palavra de Deus fala que naquele mesmo dia, a palavra de Deus fala que Neemias, eu não sei se foi Neemias, eles estavam lendo as escrituras, ou os pergaminhos lá, para o povo de Deus. E aí quando eles começaram a ler as escrituras, o povo que havia restituído os muros de Jerusalém, eles tiveram compreensão, o entendimento que na verdade, eles foram escravos de 70 anos, na verdade, o culpado era eles. Foi porque eles, na verdade, não ouviram ao Senhor. E porque eles não ouviram ao Senhor e se envolveram em outras obras que não eram de Deus, eles foram escravizados durante 70 anos. E a palavra de Deus fala que eles começaram a chorar. Alguém conhece aquele versículo? Que é aqui em Neemias 9, capítulo 10. O Senhor é a nossa... Vamos ler primeiro aqui. A alegria do Senhor é na sua força. Tem alguém? Tem o cabelinho ali. Números capítulo 10. Neemias, desculpa. Eu vou ler aqui. Presta bem atenção. Isso tem a ver com restauração. Existe um princípio em cima disso. O princípio da restituição, o que é? É o princípio do dobro. O Senhor nunca vai restituir na mesma medida aquilo que você perdeu. Ele sempre vai fazer no mínimo o dobro. Outro princípio qual que é? Este é o dia sagrado para o Senhor, nosso Deus. Por isso vocês não devem lamentar nem chorar. Olha o que o Senhor está falando. Existe um dia da semana que precisa ser do Senhor. Esse é um dia sagrado. E no dia sagrado, para o Senhor, não pode haver alegria. Aquele dia eles reconstituíram o muro, mas naquele mesmo dia eles tiveram revelação. Foi por conta dos nossos pecados que o povo foi escravizado pelo rei da Babilônia. E é interessante, mas o que Neemias fala? Existe um dia, e no dia sagrado é inadmissível um homem, uma mulher de Deus estarem tristes. O que é um dia sagrado para você? É quando você vai servir ao Senhor. É inadmissível você vir para o culto e não conseguir louvar o Senhor porque você está triste. Esse é um dia sagrado, e no dia sagrado, meus irmãos, não tem a ver com problema, não tem a ver com necessidade. No dia sagrado é dedicado ao Senhor, e no dia sagrado não pode haver tristeza. Qual que é um dia sagrado para você? Quando você vai na célula, cultuar, buscar o Senhor. No dia sagrado, você não pode ficar triste. Você percebe? Isso existe, é um princípio. Qual que é o dia sagrado para você? É quando você vem ao culto? É quando você faz a ceia? É quando você dá o seu dízimo? É quando você vai para a célula? É quando você entra no seu quarto para orar? Mas existe um princípio: no dia sagrado você não pode chorar e nem se lamentar. Aí depois ele continua: vão agora para as casas e façam uma festa, repartam sua comida, o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas foram para o meio do povo, clamaram dizendo, verso 12: então todos foram para casa, comeram e beberam e se alegraram, e eles tinham repartido com os outros, porque entenderam o que havia para eles. Qual que é o outro princípio aqui da restauração, meus irmãos? Independente do que você está passando, quando você entrar na presença de Deus, nunca entre triste, porque no reino de Deus não há tristeza. A palavra de Deus fala que o reino de Deus, o que é? É alegria no Espírito. Você pode ter perdido, você pode estar no prejuízo, você pode estar aflito, você pode estar amargurado, você pode estar angustiado, mas quando você entrar na presença de Deus, e esse é o dia sagrado para você, porque o dia sagrado é quando você vai se encontrar com o rei. Não chega diante do rei com vestes de cinzas.
é o seu Deus, é o seu Pai. Coloca os seus problemas de lado, a sua aflição de lado, a ansiedade de lado, pois no dia sagrado não podemos chorar e nem nos lamentar. Por isso que ele falou, vai comer, vai fazer sexo, vai ter filho, vai fazer festa das nações, e quando vocês ficarem alegres, vocês voltam. Mas no dia sagrado, ninguém entra na presença triste. No reino de Deus não há perda, e no reino de Deus não há tristeza. Você pode ter perdido, mas diante de Deus, mantenha a postura de alegria, porque no reino de Deus não há alegria. E quando você começar a falar, a chorar na presença de Deus, no dia sagrado, Ele vai restaurar aquilo que lá dentro foi estragado ou foi gastado por alguma coisa que você passou, ou por uma perda que você passou. O diabo ainda não roubou, mas de alguma forma ele gerou um estrago aí dentro. E esse estrago, se não for tratado, se não for restaurado, um dia vai se tornar uma perda para você. E por fim, eu quero falar do mais importante, é o renovar. O que é renovar? Ou renovação? Renovar, meus irmãos, ele tem um sentido aqui, na verdade, de restaurar, de atualizar, de fazer um upgrade, de aperfeiçoar ou de aprimorar a sua vida. É interessante que renovar é o ato de você ir para o Senhor. O que é renovar aqui? É quando você está bem. Pastor, meu casamento está uma maravilha. Eu já tenho 2 filhos. Aí quando você renova isso no Senhor, Ele vai lá e te dá mais 2 filhos. O que é renovar aqui? É quando o Senhor Ele multiplica aquilo que já é bom. É quando Ele melhora aquilo que já é muito prazeroso para você. É quando Ele aumenta o prazer, quando Ele aumenta a alegria, quando Ele aumenta a satisfação. Mas para que isso aconteça, precisa haver renovação. Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, verso 28 a 31. Olha o que ele fala. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá nova força, e enche de energia os fracos. Os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas, voam nas alturas como águia. Olha o que ele fala primeiro, que o jovem... Até jovem cansa, adolescente cansa, criança cansa. Que a gente acha que adolescente é impressionante, né? A gente acha que criança tem que desligar a tomada. Não, desliga, tira a pilha dessa criança aqui, pelo amor de Deus. Mas o que ele fala, até eles cansam, até as crianças cansam. Mas ele fala que quando você espera no Senhor, porque até então ele fala de correr. Vocês correm e vocês vão se fadigar. Mas depois ele fala que quando você espera no Senhor, não tem a ver com corrida, tem a ver com voar. Então você percebe que no Senhor Ele vai aperfeiçoar e vai melhorar aquilo que já é bom. Mas nós precisamos entender que todo homem, toda mulher de Deus desgasta. A vida cristã vai gerar um desgaste, mas isso é bom porque isso é uma forma de você reabastecer as suas energias no Senhor todos os dias. E aí ele fala, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Você entender aqui mais um pouquinho, alguém aqui, não sei se eu tenho um iPhone 14 Pro Max, chique, Deus me abençoou no meu aniversário, mas alguém tem aqui o iPhone 7? 8, eu não preciso nem falar de iPhones, você tem um Samsung da época de quando o Corinthians não tinha mundial? Por que eu estou falando, é só quebrar gelo, calma aí, o que eu estou te falando, o que é renovar? Presta atenção. O que é renovar, meus irmãos? Por que eu estou falando se você tem um iPhone 7? O meu iPhone, ele carrega em 30 minutos. Em 30 minutos está lá, com 90% de bateria. Mas quem tem um iPhone 7, 2 horas e meia, está lá, 30% de carga. Quem tem um iPhone ou o Samsung da atualidade, o que acontece? Acontece que na verdade ele tem capacidade. Aí você entrou na internet para ver quanto que foi, se o seu time fez o gol. Depois que acabou o jogo que vem lá, o seu time fez o gol. Porque não atualizou, não tem mais memória, não tem capacidade. Por quê?
Porque não houve atualização. O que acontece com a sua vida quando você não atualiza o software, quando você não atualiza a carcaça, quando você não atualiza a sua mente, quando você não atualiza a sua vida? Você vai ficar para trás, você vai perder os melhores dias da sua vida, simplesmente por não renovar as suas forças no Senhor. Então você percebe que renovar aqui é você perceber que tudo que é bom na mão do Senhor vai melhorar. E por que um dia você chegou na restauração e na restituição? Porque você parou de renovar as suas forças no Senhor. E isso é algo diário, isso precisa acontecer constantemente. Você não, pelo amor de Deus, é um prejuízo que você vai trazer para a sua vida, você ouvir a palavra de Deus, ruminar nessa palavra, e depois você vai buscar o Senhor só no outro domingo, ou só na quinta-feira. Meus irmãos, até lá, ou você vai ter um desgaste muito grande na sua vida. Olha o que fala lá em 2 Coríntios 4, 16, 18, por isso, nunca fiquemos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando, quando? Dia a dia, dia a dia. Por que um dia você perdeu? Por que um dia você perdeu a alegria, o prazer, a satisfação de edificar aquilo que Deus colocou na sua mão? Tem uma coisa ilógica de você perder a alegria de edificar aquilo que Deus colocou na sua mão. Por que isso aconteceu? Porque você deixou de renovar o seu espírito dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que os sofrimentos, porque não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Aí o que ele fala em Romanos 12, capítulo 2, e não vos conformeis com esse século, mas transforme a sua mente pela renovação. Então o que acontece? Não tem como haver crescimento se você não renovar a sua vida. Você já viu? E aí, está tudo bem, está maravilha, se melhorar estraga. Que coisa mais maligna, meu Deus do céu. Como assim se melhorar estraga? E toda vez que você entra na presença do Senhor, e que você renova as suas forças na presença do Senhor, diariamente, aquilo que era melhor, aquilo que é bom, aquilo que você julga que é excelente na sua vida, vai melhorar, e você nunca vai chegar diante de Deus perguntando: Senhor, restaura a alegria, restaura o prazer no ministério, restaura a alegria no meu casamento, restaura o encargo que eu tenho pela minha empresa. Porque para você chegar nesse nível, meus irmãos, é porque um dia você parou de renovar suas forças no Senhor, no Espírito, diariamente. E a palavra de Deus fala que isso vem quando essa transformação vem quando você renova a sua mente. Será que o pessoal do louvor subisse? O que é renovar aqui? Porque eu acredito que quanto mais você renova suas forças, renova a sua mente, mais o Senhor coloca coisas no seu coração. Quando você começa a desfrutar de forma muito intensa aquilo que Deus colocou nas suas mãos, olha o que fala aqui nesse versículo, é poderoso esse versículo, 2 Coríntios 4, o nosso corpo físico se desgasta, mas o nosso espírito ele é renovado diariamente, dia a dia. Nós que temos que perceber, eu preciso me conectar. Eu não sei se já fizeram atualização de celular, atualização do software, essas coisas. É impressionante o que ele fala. Tem pessoas aqui que eu sei que estão passando por dificuldades, mas está passando essas dificuldades porque você quer, porque não precisa. Quando você vai atualizar o aplicativo de um celular, o que ele fala? Tire todos os aplicativos que estão conectados, não é isso? Porque ele não tem como fazer uma atualização se tiver algum aplicativo funcionando. Porque às vezes pode estar lá no segundo plano o aplicativo. O que são esses aplicativos abertos? Ou esses apps abertos? São problemas seus. O Senhor não vai poder renovar nada na sua vida se tiver algum problema que você continua. E muitas vezes você entra na presença do Senhor, não para desfrutar da presença do Senhor, mas para se lamentar dos seus problemas, se alimentar
das suas dificuldades. E dessa forma o Senhor não consegue renovar, Ele não consegue fazer um upgrade, Ele não consegue aperfeiçoar o seu casamento, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, o seu ministério, porque tudo está associado com o quê? Com Ele, não está associado com você. É a mesma coisa de um celular. Venha lá atualizar, você precisa atualizar o seu celular, ele fala, tem alguns aplicativos que estão no segundo plano, posso desconectar? Você fala, pode. Quando você desconecta, o celular começa a atualizar, e ele aperfeiçoa, ele tira aqueles bugs que estavam atrapalhando e tal. É a mesma coisa conosco. Quando você entra na presença de Deus, Ele sempre vai perguntar, eu posso deixar de lado o seu problema lá com o seu filho? Eu posso deixar de lado o seu problema lá com os seus discípulos? Eu posso deixar de lado, só nesse momento que você entrou no quarto, invocou a minha presença, eu posso deixar de lado o seu problema familiar? Quando você fala pode, aí começa o aperfeiçoamento. Porque na verdade, meus irmãos, a nossa vitória não é exterior, a nossa vitória é interior. E não tem como o Senhor aperfeiçoar aquilo que é bom, quando você acha que os problemas que você está passando só vão ser resolvidos quando você ficar focando nele. Como que eu me renovo aqui? Quando você se desconecta dos seus problemas. Então quando ele fala transforme, a transformação vem pelo quê? Pela renovação. O que é renovação aqui, meus irmãos? É quando houve um desgaste, é quando Deus quer aprimorar, é quando Deus quer aperfeiçoar alguma coisa. Então nunca chegue diante do Senhor e fala, Senhor, meu casamento está muito bom, eu não quero melhorar. Não, fala, Senhor, eu quero mais. Senhor, obrigado por esses discípulos que o Senhor me deu, mas eu quero mais. Aqui eu vi o Felipe falando, Senhor, obrigado pelas essas 3 redes, mas Senhor, eu quero mais. Senhor, obrigado, Senhor, por essa igreja, mas Senhor, eu quero mais. Senhor, obrigado pela minha vida profissional, eu estou ganhando tão bem. Sempre nós temos que ter um coração grato diante daquilo que nós temos, mas Senhor, eu quero mais. Sabe, toda vez que você entrar na presença do Senhor, aprenda, se desconecta dos apps, se desconecta daqueles aplicativos que sugam a sua energia, que impede do Senhor aprimorar a sua mente, te impede de você ter revelação sobre aquilo que você está passando. Se não for assim, você vai estar orando por restauração ou por restituição, mas não precisa ser assim. O nosso corpo físico se desgasta diariamente, mas o nosso espírito, ele vai se renovando diariamente. Eu creio que essas 3 formas que o Senhor tem para nos abençoar, através da restituição, através da restauração. Você pode estar precisando de restituição, você pode estar precisando de restauração. O Senhor vai vir ao seu encontro e vai te abençoar, mas muito melhor é quando você já tem algo na sua mão que é muito bom, e Ele vai falar, eu vou melhorar. Às vezes você está orando para o Senhor liderar uma célula, e você começa a liderar uma célula, você fala assim, mas Senhor, como é bom liderar uma célula, como é gostoso liderar uma célula. Esse prazer ele precisa crescer e aumentar. Quando você vai renovando essa alegria, esse prazer vai aumentando, o Senhor vai falar assim, eu não tenho mais uma célula para você, eu tenho uma igreja para você. Quando você começa a edificar a sua família, você não se cansa e investir na sua família, na sua esposa, no seu marido. Você não cansa de profetizar a vida de Deus sobre o seu marido, sobre a sua esposa, independente do que eles fazem. Você não cansa de profetizar sobre a vida dos seus filhos, no seu quarto, renovando as suas forças. O Senhor com certeza vai falar assim, hoje eu te dou uma família sacerdotal. Tudo isso tem a ver com o que, meus irmãos? É o Senhor fazendo algo interiormente. Você precisa ser renovado no seu espírito. A vitória começa aqui dentro, o aperfeiçoamento começa aqui dentro. Eu não sei o que você está vivendo hoje, e eu tenho certeza que tem alguma área da sua vida que está muito boa, mas na presença do Senhor, ela vai melhorar, e não tem como se não for assim. É dessa forma que o Senhor trabalha. Eu gostaria que você levantasse para nós orarmos. Nós vamos louvar o Senhor, mas eu quero fazer 2 apelos. Eu quero orar, enquanto nós estivermos louvando, eu quero que você venha aqui, se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Mas eu quero orar por você. Se você reconhece que tem alguma área da sua vida que precisa de restituição. O que é restituição? Falei, eu fui roubado. Hoje eu percebi que eu perdi meu casamento, eu perdi carro, perdi bens materiais, perdi minha vida profissional. Se você reconhece que o diabo roubou algo que pertencia a você, eu quero, enquanto nós estivermos aqui louvando ao Senhor, você vem aqui, eu quero orar por você, e o Senhor vai restituir. Mesmo diante de um roubo, o Senhor te abençoa.
está na lei, e o Senhor cumpriu a lei, e Ele vai te abençoar, dobrando aquilo que você perdeu. Mas se o seu caso, pastor, eu não perdi nada, mas eu perdi a alegria de liderar, eu perdi a alegria do meu casamento, eu perdi a alegria de servir ao Senhor, eu perdi a alegria de trabalhar todos os dias. Eu orava tanto para entrar naquela empresa, mas hoje eu só reclamo daquela empresa. O problema não é a empresa, o problema é a alegria que por algum motivo se perdeu. Lembra, o dia sagrado não existe tristeza. O dia sagrado é quando você entra na presença de Deus, e hoje o Senhor vai restaurar algo que aí dentro está quebrado. Eu quero orar nesses dois motivos. Agora, se você quiser melhorar aquilo que já está bom, vem aqui na frente também e fala: Senhor, obrigado. Obrigado pelos meus discípulos. Obrigado. Eu tenho feito uma prática com a... Eu aconselho você a fazer isso na sua casa, com as minhas filhas e com a minha esposa. Nós sentamos à mesa e antes de comermos nós perguntamos duas coisas: um pedido de agradecimento e um pedido de gratidão, um pedido de oração e um pedido de agradecimento. Eu pergunto para a Isabela: Isabela, qual é o seu pedido de agradecimento? A Isabela fala: esse é meu pedido de agradecimento. Valentina, qual é o seu pedido de agradecimento? Esse é meu pedido de agradecimento. Aí eu pego e eu falo, todos falam. Depois, qual que é o seu pedido de oração? Eu oro por isso, eu oro por aquilo. O que é isso, meus irmãos? Na presença do Senhor nós não entramos tristes, nem desamparados, nem chorando, porque é um dia sagrado. Você percebe que eu não pergunto o que ele tem para murmurar, o que nós temos para agradecer. Coisas mais simples tem. Eu quero agradecer. Eu estava falando com as minhas filhas ontem. O que você tem para agradecer? Eu agradeci algo. Eu falo para minhas filhas lá: eu quero agradecer porque hoje de manhã eu tomei café com os meus amigos lá da igreja. Aí a Isabela: hoje eu quero agradecer porque eu fui no parque com a minha amiga. A Valentina: hoje eu quero agradecer porque eu ganhei um cachorrinho do Senhor. Olha só, o Senhor está sendo exaltado por essas coisas. Aí ela vai falar assim: hoje eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor nos deu uma manhã abençoada com os nossos discípulos. Qual que é a sua oração? Eu quero orar para que Deus multiplique isso. Eu quero orar para que Deus faça isso. Faça isso, pode ter certeza. Você vai ter um upgrade na sua vida, na sua liderança, no seu ministério. Eu quero orar por esses três aspectos. Então, quando nós estivermos louvando ao Senhor, vem. Se precisa de restauração, o Senhor vai restaurar. Se precisar de restituição, Ele vai restituir. E se você quer que melhore aquilo que é bom, Ele vai melhorar aquilo que é bom. Porque nunca você vai chegar indiferente diante de Deus. E você nunca vai chegar ou vai sair da presença de Deus na mesma medida que você chegou. Ele sempre vai te dar algo. Amém?